Olá! Boa noite! Está começando mais um Talking Show, exatamente! O programa que você ama, o programa que você adora, todo dia, à noite, no mesmo horário, pra você, do mesmo jeitinho. A gente ama estar aqui e te explicar um assunto melhor do que o outro todos os dias. Vocês pediram muito nas redes sociais do programa pra gente trazer o assunto de hoje. Eu sei que vocês adoram esses assuntos gramaticais. E a gente trouxe hoje sobre pronome, exatamente. Hoje a gente vai falar sobre pronome. Então, pegue sua pipoca, sente no seu sofá, se aconchegue, vem com a gente, preste atenção aqui, que hoje o programa tá imperdível. Eu e os meus apresentadores vamos trazer para vocês coisas imperdíveis. E entre elas, o nosso assunto principal do dia, pronomes, isso mesmo. Então, para começar, o que é pronome afinal? Pronome nada mais é do que a palavra que substitui o substantivo, ou seja, o nome. Quando você vê uma frase em que uma palavra substitui o nome, é o pronome. O pronome ele pode ser dividido em 6 grupos. São eles: os possessivos, interrogativos, relativos, pessoais, demonstrativos e indefinidos. Bom, para começar aqui a explicação, eu vou dizer para vocês o que é o pronome interrogativo e os nossos meninos vão continuar explicando para vocês da forma mais simples possível. Bom, os pronomes interrogativos, eles podem ser diretos e indiretos. Eles estão presentes nas orações interrogativas, exatamente. E são eles: que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. E agora nós vamos, é claro, para a explicação. Para iniciar a nossa exemplificação, vou trazer para vocês aqui exemplos bem fáceis do cotidiano para facilitar o entendimento de vocês. Bom, pronomes interrogativos diretos. Frases como: que dia é hoje? Quem fez esse bolo? Que estão ali mais explícitos na frase. E para pronomes interrogativos que são indiretos, nós temos frases como: quanto custa o ingresso do cinema? São frases do nosso dia a dia que são bem simples, é muito fácil identificar. E agora, para concluir a explicação para vocês, eu vou deixar vocês nas mãos dos nossos queridos apresentadores que vão terminar a explicação para vocês, tá bom? Meninos, é com vocês. Hoje vamos falar sobre o pronome adjetivo. Bom, o pronome adjetivo ele tem a função de acompanhar, modificar e determinar o substantivo, acompanhando em gênero, número e ou pessoa. No exemplo, minha cunhada permanece internada, o pronome minha, ele acompanha o substantivo cunhada, mas não na ideia de posse, mas sim na ideia de referência. Por exemplo, meu pai gosta de pescar, tem uma ligação direta entre mim e entre meu pai, por isso ele se refere ao pai. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. No caso, eles estão divididos em 2 tipos, podendo ser reto e também o pronome pessoal do caso reto, ele exerce a função de sujeito. Tipo, eu gosto muito da Ana. Tipo, quem gosta muito da Ana? Eu. Aí, no caso, ele exerce a função de oblíquo, ele substitui o substantivo e complementa os verbos. Um exemplo disso é: está comigo o seu caderno. Tipo, com quem está meu caderno? Comigo. Os pronomes demonstrativos eles são utilizados para indicar a posição de algum elemento. Pode ser em relação à pessoa do discurso, no tempo ou também no espaço. No caso, tem 4 exemplos. Um deles é: essa camisa é muito bonita. Ou senão, aquelas bicicletas são boas. Ou senão, eu perdi aqueles bilhetes. Ou senão, esse casaco é muito caro. Alguma coisa do tipo assim. Geralmente pode ser com este, esta, aqueles e aquelas também. Variáveis, eles são aqueles que não são flexionados. No caso, tem que tomar cuidado porque senão você pode acabar se confundindo o variável com o invariável. No caso, o invariável, ele nunca é flexionado. No caso, não sofre alteração. O invariável. Os 3 melhores exemplos de invariáveis são isto, isso e aquilo, porque eles nunca se flexionam. No caso, nunca vão sofrer. Hoje eu vou falar sobre pronomes relativos. Pronomes relativos é uma classe de pronomes que substitui um termo de oração anterior e estabelece relação entre 2 orações. Exemplo: nós conhecemos a professora. Ponto. A professora morreu. Com o uso do pronome relativo, a frase ficaria assim: nós conhecemos a professora
Que, como podemos ver, o que nessa frase substitui o termo professora e está ligada a segunda com a primeira. Outro exemplo. Nós conhecemos o aluno ponto. O aluno saiu. Com o uso do pronome relativo ficaria assim. Nós conhecemos o aluno que saiu. O pronome relativo pode ser dividido em variável e invariável. Os invariáveis que, quem e onde. Variáveis o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quais, quando, quanda e quantos e quantos. Fala sobre pronomes indefinidos. O que é pronomes indefinidos? São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago ou expressando quantidade indeterminada. Existem dois tipos. O primeiro é pronome indefinido substantivo, que assume o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na frase. São eles: algo, algum, fulano, ciclano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem e tudo. Um exemplo de pronome indefinido substantivo, uma frase, é algo em comum. E também existe pronomes indefinidos adjetivos, que qualificam o ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. São eles cada, certo e certa. Um exemplo de uma frase é cada povo tem seus costumes.